Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pelo YouTube. Vocês estão vendo pela minha cara de felicidade que eu estou aqui com um convidado muito especial, o vereador Raimon, do Rio de Janeiro, Raimon Luiz Ottoni, Santa Bárbara. Querido Raimon, é uma felicidade ter você aqui, você é muito querido. Quando eu estava no Rio de Janeiro, todo mundo falava de você sem parar, da sua figura, da sua presença. Hoje eu tive a oportunidade de ler um pouco mais sobre você e estou assim, honrado com a tua presença aqui. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Eu que te agradeço, viu, Gustavo, de me acolher aqui no seu canal. Acho que quando a gente é acolhido, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente sabe que tem uma luta muito grande a ser feita e quanto mais parcerias tivermos, quanto mais a gente descobrirmos os muitos e as muitas que estão na mesma luta, é sempre muito bom. E se encontrar é maravilhoso. Portanto, também estou muito feliz de estar aqui, estou muito, muito satisfeito e muito agradecido. Muito bom, vocês vão ter uma entrevista aqui, um papo espetacular com o vereador Raimon, do Rio de Janeiro, do PT. Eu quero dizer, rapidamente, eu vou dizer um pouquinho aqui sobre o Raimon. Professor, você é professor, bancário, teólogo. Isso me chamou muito a atenção. Você tem você tem uma atividade aí no Rio de Janeiro muito voltada realmente para as pessoas mais pobres, né? Defesa do Estado Democrático, educação pública, cultura, comércio ambulante, transporte público, moradia popular adequada e população em situação de rua. Dá um panorama para a gente do teu trabalho, o trabalho que você desenvolve aí no Rio de Janeiro, querido Raimon. Pois é, Gustavo, sabe que a gente assim, tem uma concepção do fazer político com as pessoas, né? Então, nós desde 2009, nosso mandato foi eleito em 2008. Então, nós estamos aí já no nosso terceiro mandato, terminando o terceiro mandato, e nós descobrimos desde o início que tinha uma avenida para ser percorrida que tinha tudo a ver com o que a gente acredita ser o fazer político, que é a avenida de estar ao lado dos mais empobrecidos. O Rio de Janeiro é uma cidade onde as pessoas às vezes olham de fora e pensam que é uma cidade que apenas o cartão postal mostra. E o Rio de Janeiro é uma cidade de muitas contradições. O Rio de Janeiro é uma cidade onde existe uma desigualdade que é muito vizinha da abundância, sabe? A carência e a abundância, elas perfazem o mesmo espaço. Então, você tem o Leme, o Chapéu Mangueira, você tem o Vidigal, a Rocinha, confrontando com a Gávea, com bairros ricos e chiques da cidade do Rio de Janeiro. E você tem comunidades as mais diversas, né? Você tem no Rio de Janeiro uma realidade que é uma realidade muito dura, por exemplo, que é a realidade da moradia. Nós, historicamente, durante os últimos 100 anos, vivemos um processo de gentrificação, um processo onde os pobres foram expulsos das áreas mais nobres da cidade, e nesses 100 anos o processo de remoção é um processo escandaloso, que diversos estudiosos já apresentaram e tal. Por outro lado, você tem, por conta disso, né, dessa gentrificação, desse processo Raimon, desculpa, deixa eu só pedir para a gente explicar para o nosso público aqui o conceito de gentrificação, que nem todo mundo sabe o que é, né? Claro. Explica você, porque eu acho que você deve ter muito mais clareza para nos mostrar o que é isso aí. Pois é, eu quando falo de gentrificação, eu falo no e até te agradeço para que você me chame a atenção para a gente poder colocar as coisas de forma mais adequadas, né? Quando a gente está falando isso, a gente está dizendo que há um processo de uma cidade que é uma cidade que não é para todo mundo, uma cidade onde algumas pessoas têm que ser extintas dela, ou pelo menos participar dela sem aquilo que é a totalidade dos seus direitos. Então, você tem um local onde você diz aqui não é para determinado público, não é para determinadas pessoas. E aí eu quero colocar, por exemplo, a questão dos guetos formados na cidade. Nós tínhamos aqui, e falando desse processo de remoção da cidade, nós tínhamos muitas favelas na área nobre da cidade, na área da Zona Sul, Lagoa, as áreas mais ricas da cidade. Nesses últimos 100 anos, e notadamente de maneira mais forte, na década de 60 do século passado, havia aí uma tentativa de que esse pessoal fosse retirado dessas áreas. Então, esse é um processo que eu identifico como um processo de gentrificação,
que é um processo de retirada de algumas pessoas de alguns lugares, como se o Rio de Janeiro você pudesse transformá-lo num lugar privado em que algumas pessoas não mereceriam estar neste, mas estar naquele lugar. Então, você tem o afastamento de pessoas que moravam em regiões mais nobres para a zona oeste da cidade. Não que a zona oeste da cidade seja um lugar ruim de se morar, mas o lugar bom de morar é o lugar onde você cria os seus vínculos, cria, né, os seus espaços de convivência, as suas realidades, né? Então, essa mais ou menos a ideia que estava falando. E por conta disso, sabe, Gustavo, eu estava dizendo que por conta disso você tem aí um aumento, né, da pobreza na cidade. Hoje nós convivemos na cidade do Rio de Janeiro com 350 mil famílias sem moradia, na cidade do Rio, uma cidade com 6,5 milhões de habitantes. Você tem na cidade do Rio de Janeiro hoje cerca de 16 a 18 mil pessoas morando nas ruas. Você tem na cidade do Rio de Janeiro hoje cerca de 70 mil trabalhadores ambulantes, que são os ambulantes chamados legais, aqueles que têm autorização para mercadejar, e aqueles que a gente chama aqui, né, de ambulante do pulo, aquele cara que na hora que o guarda vem, eles pulam, saem fora, né? Nós estamos totalizando aí cerca de 70 mil pessoas. Então, essa marca da cidade sinalizou para o nosso mandato lá em 2009 de que a gente tinha que fazer opção por trabalhar pelos mais pobres. E aí a gente foi buscar um pouquinho assim parcerias, né? E as parcerias mais importantes que nós tivemos eram de pessoas que sempre tiveram esse trabalho e que encontraram naquele momento a possibilidade de esse trabalho também repercutir dentro do parlamento, e é por isso que a gente tem até hoje uma luta muito intensa com o camelô, com população em situação de rua, com o pessoal que perde suas moradias, que foram, na verdade, tirados dos seus locais de convivência, locais que eles construíram, às vezes, há 100 anos, né, suas famílias, seus antepassados, e que, na verdade, são sacados daquele lugar, porque a cidade acabou virando uma cidade de negócio, uma cidade para quem vive dela e não para quem vive nela. Esse mote eu acho que é importante a gente lembrar também. Muito bom. Estamos tendo uma aula aqui de Rio de Janeiro com o vereador Raimon. Raimon, enquanto você dizia aí, eu quero te perguntar, quer dizer, o Rio já vive um problema crônico de violência, que às vezes não é tão bem retratado pelas mídias, pela Globo, para o resto do Brasil. Os cariocas reclamam muito disso com razão, porque não é só violência, evidentemente, que tem no Rio de Janeiro. Mas, com a pandemia, com essa questão, eu queria te perguntar, assim, como é que está a situação dessa população de rua, desses trabalhadores de rua, das pessoas que não têm um teto, que não têm uma casa, com relação a essa coisa terrível. Hoje teve uma manifestação na praia, acho que de Copacabana, colocaram lá as cruzes, teve aquele problema lá, um bolsonarista foi lá e tirou as cruzes. De qualquer maneira, o Rio está sofrendo muito com essa questão do coronavírus também, né? Como é que está esse panorama aí no seu trabalho, junto do seu trabalho? Pois é, Gustavo, você sabe que, assim, o Rio de Janeiro é a segunda cidade no país que tem maior número de mortos. Nós já estamos aí beirando 6 mil mortos, né, na cidade do Rio de Janeiro. Nós Só temos na aí, cidade? só na cidade. Nossa. Só na cidade do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, nas comunidades de favela, nós já passamos de 400 pessoas mortas. Belo Horizonte, quando o Rio de Janeiro quando as favelas do Rio tinham 390 mortes, Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte tinha 59. A maioria dos estados brasileiros tem menos morte do que tem as favelas do Rio de Janeiro. Então, essa é uma realidade para nós muito dura. E isso é fruto de uma violência, que não é só a violência causada pela insegurança pública ou causada por uma segurança pública que chega nas favelas apenas com o coturno da polícia. Essa violência é causada pelo abandono do que o Estado dá aos mais pobres. Nós temos comunidades aqui de favela, Gustavo, só para o pessoal que está nos acompanhando entender, nós temos no Rio de Janeiro cerca de 700 favelas. E nessas 700 favelas moram cerca de 1.600.000 pessoas. Só na Rocinha, você tem o número? A Rocinha é a maior. Na Rocinha são 120 mil pessoas na Rocinha. 120 mil. Já que você lembra da Rocinha, só para você ter uma ideia, a Rocinha, eu tenho 1,70 m de altura. A Rocinha, e não sou um cara largo, né, um cara forte, né? Na Rocinha,
nós temos lugares lá, Gustavo, que para eu passar, olha, eu tenho que fazer isso, olha, eu tenho que fazer isso. O processo de aeração, o processo sanitário, é um processo muito descuidado. Então, quando uma cidade se organiza dessa forma, quando uma cidade, e você tem ali a Rocinha e tem e você tem a Gávea, né? O Leblon, a Gávea ali do lado. Do lado, né? É aquilo que eu te falava de uma carência e de uma abundância só separada por uma parede, né? Invisível. Na verdade, as pessoas convivendo no mesmo espaço. Então, quando você tem essa violência sobre os mais pobres, quando chega uma situação de pandemia, que as pessoas dizem até que o vírus é um vírus democrático, democrático não é porque não pode ser, porque num país onde não há uma democracia concreta, tudo que nele chega não é democrático, não pode ser democrático, né? A democracia, se ela de fato existe, ela daria direito às pessoas para que as pessoas tivessem aquilo que lhes é necessário, por exemplo, para enfrentar um vírus. Como a democracia não existe, as pessoas têm condições distintas. Portanto, aqui no Rio você tem, na classe média, classe alta, classe mais abastada, o vírus já não ataca mais. Não é que não ataca mais, é porque essas pessoas elas têm acesso à rede hospitalar, têm acesso à saúde, têm acesso às questões sanitárias, Delivery, e os mais pobres né? não têm. Não sai de casa. Então, nesse sentido, você tem uma cidade que, nesse período da pandemia, cuidou de um processo de isolamento social a muito custo. Se nós não tivéssemos peitado, se a sociedade não tivesse peitado muito para um isolamento social, que agora, nesse momento, o prefeito Marcelo Crivella e o governador do estado, que, aliás, ontem tomou 69 votos lá no processo de impeachment entre 70 deputados, né? Praticamente por unanimidade. Praticamente ele está fora, né? Praticamente. Acho que não se equilibra nessa corda por mais 15 dias. Então, quando você tem essa realidade, Gustavo, o que você vê? Você vê um isolamento social em que as pessoas que precisam fazer o isolamento social acabam não tendo a proteção social que o Estado lhe deve. Então, quando eu estou falando de moradores de favelas, e estou falando também de população em situação de rua, e estou falando também de camelô, esses três elementos, por exemplo, nós estamos dizendo que esse pessoal, os camelôs, por exemplo, que pararam de mercadejar no dia 18, 17 de março, portanto, há praticamente 3 meses, não levaram um centavo mais para casa. E esses que deviam ter recebido uma proteção social do Estado, como o cartão Família Carioca, como um salário, um benefício emergencial que complementasse ou que substituísse o benefício emergencial do governo federal, visto que muita gente não conseguiu acessá-lo, né? Aquele processo lá do governo federal que a gente sabe de que forma se deu, a Prefeitura do Rio não dá proteção social e, em não dando proteção social, esse pessoal fica muito vulnerabilizado. Então, nesse momento de pandemia, há uma vulnerabilização dos mais pobres, e aí a gente não pode dizer... Outro dia, o Papa Francisco, falando sobre a Amazônia, e querendo falar, e de forma muito apropriada, ele usou uma expressão, dizendo assim, nós, na defesa do planeta, nós estamos no mesmo barco, né? E aí a gente refletir e dizer assim, não, Francisco, com todo respeito, a maior autoridade na minha leitura hoje, que fala com mais eloquência para o mundo, né? Um homem que é admirado por cristãos e não cristãos, o Papa Francisco, dizia para não, Papa Francisco, nós podemos estar no mesmo mar, mas o barco é diferente, porque alguns que estão no transatlântico, outros estão numas lanchas, outros estão nos iates, e alguns estão agarrados numa tábua e outros até sobrevivendo às custas do próprio braço nadando. Então, o mar é o mesmo, o mar agitado é o mesmo, o mar agitado do coronavírus, da crise econômica, da crise social, da crise política, mas tem muita gente, inclusive, aumentando a força do seu próprio barco, melhorando o conforto dos seus próprios iates, dos seus próprios transatlânticos, às custas do despedaçar das canoinhas dos mais pobres. Então, nós vivemos no mesmo mar, mas em embarcações distintas. E o povo pobre, sabe, é o povo que mais morre. Tem uma foto, Gustavo, que eu publiquei ontem no meu Instagram, que é uma foto emblemática. Não sei se você chegou a ver. Enquanto você fala, eu vou buscar essa foto no seu Insta aqui. É uma foto maravilhosa, maravilhosa. Essa foto é de a gente olhar para ela e chorar, porque você tem, dentro de um ônibus no Rio de Janeiro,
uma massa de trabalhadores voltando para casa, que, na verdade, Gustavo, é o navio negreiro do século XXI. Eu compartilhei essa foto hoje no meu Facebook também. Está aqui, você tá vendo daí? Estou vendo, estou vendo. Quando eu vi isso aí, me deu uma sensação, me deu um aperto, assim, muito difícil realmente, né? Pode falar, querido. É o povo preto, é o povo pobre, é o povo trabalhador, é o povo que produz o PIB, é o povo que faz a economia crescer, é o povo que leva o Brasil nas costas, é o povo que está dentro desse ônibus, dentro desse, não sei nem se é ônibus ou se é metrô, que está dentro desse transporte público. O que a gente tem aqui, Gustavo, é um retrato de uma sociedade de uma desigualdade, que é uma desigualdade que nos corta e que nos dilacera a alma. Então, nessa realidade que a gente está vivendo, essa realidade diz para nós assim, olha, o coronavírus tem que nos servir para alguma coisa. Nós precisamos urgentemente compreender que a nossa luta é uma luta, claro que é contra o coronavírus, mas de nada nos bastará, ou de pouco nos bastará, descobrir, por exemplo, uma vacina para o coronavírus, se a gente não compreender que a grande luta é a luta contra a desigualdade, que faz com que aqueles que produzem a economia brasileira, que produzem o PIB brasileiro, que produzem a economia, que levam o Brasil nas costas, sejam tratados com essa falta de dignidade. É por isso que aqui no Rio de Janeiro a gente diz que a gente tem quase 7 mil, já passamos de 7 mil mortos, se não me engano, vi aqui agora, e nas Mas favelas no estado todo, não é só na cidade. Não, Gustavo, eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro. Cidade? Isso é mais que a China. Eu não estava a par desse dado da cidade do Rio. Já passamos a China, já passamos a Rússia, né? Nós já passamos diversos países. Né? Assim, só a cidade do Rio. Só a cidade do Rio de Janeiro. Só a cidade do Rio de Janeiro. Irmão, desculpa, claro. Pode concluir e daí eu entro aqui. Não, tá tranquilo, pode não, eu só queria dizer o seguinte, essa foto realmente foi, assim que eu olhei hoje, que ela foi compartilhada nas redes, inclusive tem o nome aqui do fotógrafo. Sim, é bom que se fale. Ótimo. Para dar o crédito para ele, porque realmente foi ele colocou no Instagram dele, como é que é o nome dele? É Ian Carpenter. Ian Carpenter. E está no Instagram do Raymond também. Deixa eu ler alguns comentários aqui do nosso bate-papo. Raymond, o público está aqui, olha só. Paulo Falcão, Miriam Morim Coelho. A Miriam Morim está dizendo assim, o Rio com Benedito estará em boas mãos. Vamos falar da Benedito daqui a pouco. Evandro José Nogueira, estou vendo o Lula ao vivo, mas depois vou ver o companheiro petista Raymond, sem dúvida. Acho que o Lula está numa live nesse momento, exatamente, né? Salma Vilaverde poetisa, boa tarde, Imbé, Rio Grande do Sul. Leandro Curio, parabéns, vereador Raymond. O Rio de Janeiro está muito bem representado. Anália Torres, deixando aqui também abraços e corações. Márcia Souto, boa tarde, companheiros de lutas. Paraíba presente. Jaciara Souza Carvalho, boa tarde aqui. Uma ambulante na luta pela justiça social com necessidades para todos. E Márcia Souto dizendo mais uma vez, morei no Rio de Janeiro dos anos 80, tudo era tão bom, as artes fluíam nas ruas, nas esquinas, nos bares, teatros, casas de shows. Hoje, só lamentos. Luísa Gonçalves também deixando um abraço aqui. Raymond, eu queria te perguntar dessa situação nas favelas do Rio. Você falou em 400 mortes? Passou de 400 mortes nas favelas. Como que as pessoas estão conseguindo se organizar com essa limitação que você disse aí, que é física, topográfica, né? Você não passa nas vielas, né? É uma concentração muito grande de gente, não dá nem para respeitar os preceitos aí da OMS, muito menos dos estados brasileiros que vão prognosticando, vão estabelecendo algumas regras aí. Como é que esse pessoal está fazendo? O pessoal se organiza sozinho, né? Tem um mote aqui nas favelas do Rio, Gustavo, que o pessoal diz é nós por nós. Né? Que é uma tem um movimento, né? É um movimento. É uma compreensão de que, de fato, está colocado o abandono do Estado. Né? Está colocado o abandono do Estado. Hoje, as favelas do Rio de Janeiro se organizam, e são diversos, tem o Portal de Favelas, tem Favela Quer Viver, tem um número grande de instituições nas comunidades de favela do Rio,
que têm se organizado para superar essa dificuldade, inclusive na solidariedade entre eles próprios, organizando a distribuição de cestas, de alimentos, de quentinhas, ajudando as pessoas a sobreviverem, porque a situação é uma situação drástica. Você sabe que outro dia eu participava de uma conversa sobre o tema da questão ambiental, que é um grupo de pastorais chamado Pastorais Ambientais no Brasil inteiro, e tinha gente da Igreja Católica, tinha gente da Igreja Anglicana, da Igreja Luterana, pessoas das religiões de matriz africana, povos de terreiro, quilombolas. Foi muito bacana o bate-papo. E quando eu disse ao pessoal que no Rio de Janeiro, em algumas comunidades, falta água potável, que a água não chega na casa das pessoas, as pessoas ficavam escandalizadas. Mas é esta a realidade. Então, há uma hipocrisia quando a gente cria as chamadas regras de ouro para que as pessoas sigam, né? Afastamento de 2 metros, lavar as mãos o tempo todo, higienizar com álcool 70, etc. Aí você pega um álcool 70, 1 litrozinho ou meio litrozinho, custando R$59. Você pega, as pessoas pedem para lavar as mãos, as pessoas não têm condições de lavar as mãos na sua casa porque a água não chega. A população em situação de rua tem um movimento aqui do Sinsejuf, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal, são parceiraços nossos na construção da política para a população em situação de rua. Eles fizeram um projeto e conseguiram uma grana para construir pias nas ruas, nas praças do Rio, com detergente, com sabão, para que as pessoas pudessem lavar as mãos. A dificuldade que foi, Gustavo, para que a prefeitura liberasse os pontos de água para que essas pias fossem colocadas, e mesmo assim foram colocadas em número muito insuficiente daquilo que de fato eles poderiam ter colocado. Então o que a gente tem é uma hipocrisia quando diz eu vou criar umas regras de ouro, e essas regras de ouro, se você seguir, você leva adiante. Como é que você pede uma família de 4, 5 membros que mora numa casa de 2 cômodos para que elas façam um isolamento social adequado? Como é que você pede a alguém que não tem condições nem mesmo de lavar as mãos, que ela lave as mãos a todo momento e que ela use álcool em gel, álcool 70? Então, há uma hipocrisia nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, Gustavo, o povo tem uma sabedoria muito grande. O povo tem se organizado, o povo tem se ajudado. Infelizmente, tem um dado que é o dado, aliás, 2 dados. Um deles é a subnotificação. Nós temos muita subnotificação. Há estudiosos dizendo que esse número de mortes ele pode ser multiplicado por 5, né? Portanto, você teria aqui no Rio de Janeiro 35 mil mortes, 35 mil mortes. Você tem informação sobre os cemitérios aí do Rio de Janeiro? Porque em São Paulo a gente vê sempre foto de muitas covas, tudo, mas está acompanhando isso também? Eu estou acompanhando também. E para você ter uma ideia, na própria história dos mortos, dos corpos, né, o Gustavo, que são, na verdade, os corpos morríveis, né, os corpos matáveis, né? Aí você tem, por exemplo, a prefeitura dizendo que a curva está em descenso, e nesse mesmo movimento a prefeitura contratando containers refrigerados para guardar os cadáveres. Quer dizer, se de fato você tem uma curva em descenso e tem oferta de leito nos hospitais, tem cuidado, você, na verdade, zera a morte, né? Então, se zera a morte, por que contratar containers para os corpos dos mortos? Informação que não está chegando na gente, né? É uma contradição, na verdade, uma contradição o tempo todo. Agora, tem 2 dados, tem o que eu estava falando, tem esse dado de as pessoas se organizarem, se ajudarem, e nesse dado a gente tem que lembrar um pouco a questão da subnotificação, e tem um outro dado que é um dado muito doído, muito sofrido. Essa doença é meio silenciosa para algumas pessoas, porque assim, a Secretaria de Saúde diz assim, não estamos sendo procurados, não está tendo muita procura, muita gente acaba ficando em casa, e isso não é nada, não tem um oxímetro para medir, né, a sua saturação, né, isso os pobres não têm condições de ter isso, e muita gente tem morrido em casa. Nas favelas, o número de pessoas morrendo em casa e ficando com os corpos dos falecidos 2, 3 dias até que a Defesa Civil possa recolhê-los. É uma situação, de fato, de muita dureza, de muita tristeza e, ao mesmo tempo, de muita insensibilidade. A indignação que toma o coração da gente é uma indignação contra os governos nos 3 níveis, tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal, que é uma compreensão de que parece que há uma oportunidade. Eu falava no início sobre gentrificação, e a gente pode falar também no processo de genocídio,
que as pessoas às vezes, genocídio é só quando é uma morte em massa, né? Mas eu acho que há uma definição diferenciada da questão do genocídio, que é o desejo de matar, desejo de que as pessoas morram, e que é o fazer morrer, né? Que é o fazer morrer, que é o encaminhar para o matadouro. Eu acho que nós vivemos esses tempos no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, Raymond, eu vou dizer aqui, vamos falar um pouquinho de política, vamos fazer uma transição, porque é muito importante, você é líder da bancada do PT na Câmara do Rio de Janeiro, você também comanda uma comissão de cultura, né? Confirmar, como é que é o nome da comissão que você comanda? Comissão Permanente de Cultura. Comissão de Cultura da Câmara. E aí, enfim, o Rio de Janeiro nessa situação que é Crivella, Witzel e Bolsonaro. Inclusive, o próprio Bolsonaro também tem a sua base, né, eleitoral aí no Rio, milícia. Você pode até explicar um pouco melhor para a gente, mas uma situação muito dramática para a população desse estado. E nós estamos aí às vésperas de uma eleição municipal. Me chamou muito a atenção, queria saber da sua percepção sobre isso. Tinha uma aliança construída, Marcelo Freixo, Benedita. Marcelo Freixo abriu mão da candidatura, fez uma carta muito bonita, acho que de dimensão assim, política nacional, de muita estatura, e acabou não dando certo essa aliança, por razões que também extrapolam, às vezes, a nossa compreensão, mas a Benedita foi apontada aí como candidata para o Rio de Janeiro. Como é que você está vendo esse quadro político-eleitoral no Rio e como que você entra nisso? Como é que você interpreta o que está acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento? Chances para a esquerda, o PT no Rio de Janeiro, né? Por que o PT no Rio de Janeiro é diferente, né, do resto do país? Né? Curioso isso, né? O Rio de Janeiro tem uma tradição, tem o PDT, que vem de muito mais tempo, o PSOL se estabeleceu forte, e o PT ficou numa situação diferente no Rio. Eu queria que você explicasse para a gente. Pois você sabe que todos nós sentimos muito, né, a desistência da candidatura do Freixo. Nós caminhávamos, e não sem resistência. Havia resistência tanto dentro do PT quanto dentro do PSOL, que era uma resistência a essa aliança, em que o PT apoiasse o PSOL. Da nossa parte, né, o PT tinha alguma resistência, e dentro do PSOL, a resistência em aceitar o apoio do PT. E aí a conjuntura foi levando o nome do Freixo de cabeça e o nome da Benedita de vice. Só que, né, segundo a própria carta do Freixo, e eu, inclusive, conversei com ele também, a gente se falou, e ele disse que, de fato, não conseguiu construir, né, um pouco era esse, não conseguimos construir no espectro mais ampliado da esquerda carioca uma junção ou uma aliança que pudesse dizer para nós assim, olha, nós vamos vencer essa eleição, porque, de fato, nós vivemos uma tríade aqui no Rio de Janeiro, que é uma tríade muito ruim. Você tem aqui a base principal de apoiamento do Bolsonaro, né, o bolsonarismo no Rio é muito forte. Você tem aqui o governo Witzel, que é um governo que todo mundo está vendo no que dá, e é um governo que é inicialmente espetaculoso, em que bandido, a velha marca do ex-deputado do Rio de Janeiro, chamado Sivuca, que dizia bandido bom é bandido morto. A gente tem o caso emblemático Desculpa, Rê, você queria te interromper, já interrompendo. Essa frase tinha dono, não é? Bandido bom é bandido... desse cidadão? Chamado Sivuca. Ele era um policial e era deputado também. E aqui, o Rio de Janeiro, uma foto emblemática, Gustavo, é a foto do Witzel saindo dentro do helicóptero em cima da ponte Rio-Niterói, de certa forma comemorando, né, que a polícia tinha abatido um jovem que tinha feito o sequestro de um ônibus. Um garoto em surto, um garoto que poderia ter o desfecho daquele sequestro, podia ter sido outro, com toda a possibilidade que a polícia tem de inteligência. Então, esse é o governo de Witzel. E depois um governo do Crivella, que é um governo de uma incompetência... essa aí, exatamente. Um governo de uma incompetência assim, fabulosa, né? Então, nós temos aí o governo Witzel, que é esse governo inicialmente espetaculoso, agora mergulhado em maus feitos, aí, sendo julgado pela própria Assembleia Legislativa. Lembrando que ele também, Witzel, é um governo bolsonarista, né? O fato de a gente achar que é Bolsonaro que está brigando com o Witzel, eu acho que a derrocada de Witzel também é um corte na dimensão bolsonarista, porque
na verdade, o bolsonarismo não é só do presidente Bolsonaro. O bolsonarismo ele tem outras faces. Ele se prendeu já, né? Ele virou um fenômeno social já no país, né? Perigosíssimo. Perigosíssimo, claro. Aí você tem o governo de Crivella, que é um governo de incompetência, total incompetência. Quando o vírus acenava para chegar no país, já estava em ampla ascensão, em franca ascensão na China, você tem aqui no Rio de Janeiro o desmonte da saúde primária, né, da saúde de atenção básica. O Crivella manda, no início desse ano, 5.000 trabalhadores de ponta da saúde embora, dizendo que tinha que fazer um remanejamento e que não havia necessidade de tanto trabalhador na saúde. E aí desmonta o sistema de saúde da cidade. Então, um governo de muita incompetência. Então, nós temos esses três elementos aqui, Bolsonaro, Witzel e Crivella, e esses três elementos nós tínhamos uma expectativa muito grande que Freixo seria um antídoto a isso, que Freixo, juntamente com Benedita, seria um nome para contrapor. Era a hora do Freixo, né? Perdeu as eleições, era o momento agora. Para contrapor a tudo isso, e nós todos tínhamos essa expectativa. E agora, quando ele sai, o PT, então, lança a mão de Benedita. E é muito bom a gente ter uma compreensão, que é uma compreensão muito, muito apropriada para esse momento. Nós viemos aí de manifestações antirracistas no Brasil, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo. A gente está aí com um evento recente da morte do George Floyd. Nós temos a morte do menino Miguel no Recife, a morte do menino João Pedro aqui em São Gonçalo, a morte de um garoto aqui na Cidade de Deus, o garoto no Alemão, o garoto no Morro da Providência, todos jovens negros pobres, moradores de favela. E aí, quando estamos nesse movimento, você acaba acenando para uma candidatura de uma mulher que foi governadora do Estado, que foi vereadora na cidade do Rio de Janeiro, deputada federal, senadora, de todos os governadores, parece um mote, né? Parece uma frase de efeito, mas é uma realidade, de todos os governadores da recente história carioca ou fluminense, a Benedita é a única, né, que não está presa, que não foi presa, né? Então, assim, você tem assim uma mulher que, e para além disso, né, uma mulher de favela, uma mulher preta, uma mulher que não nega suas raízes, uma mulher que tem assento no movimento evangélico. Então, eu acho que pode, sabe, Gustavo? Eu estou numa expectativa, que é a expectativa de que a gente compreenda, né, que a luta antirracista, que eu acho que é a luta, assim, a gente teve agora há poucos dias, todo mundo botando nos seus Facebooks, fulano de tal, antifascista, etc, etc, etc. Eu acho que a luta antirracista, ela tomou um corpo nesse último momento, nesse último espaço, que não dá para a gente fazer nenhuma análise de conjuntura de achar que essa análise está pronta, está feita até o final do ano. Faremos muitas outras e uma se sucederá a outra, uma suplantará a outra, não tenho dúvida disso. Mas nesse momento, nesse movimento que nós temos aí da morte do George Floyd, da morte dos garotos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, de modo particular, do ascenso da luta antirracista, nós temos a colocação de nome de uma mulher que não negou e não nega a sua origem, né? Não negou e não nega a sua raça, não negou e não nega o chão que pisa. E, nesse sentido, o PT, eu acho que pode capitalizar um processo de mudança na cidade. Seria muito bom que a esquerda do Rio de Janeiro compreendesse. Acho que é momento de fazer uma frente ampla para além da esquerda, mas não podemos pensar numa frente amplíssima, porque a gente corre o risco de trazer... Você está falando no Rio só ou no âmbito nacional? Eu tô tentando pegar o Rio de Janeiro, mas eu acho que serve para reflexão também nacional, sabe, Gustavo? Mas eu estou falando do Rio de Janeiro mais especificamente. Se a gente consegue aqui compor com o PSB, consegue compor com o PDT, consegue compor com o PCdoB, com o PSOL e com o PT, a compreensão de que você tem uma candidatura de mulher negra, de mulher de favela. A Benedita, são 3 mulheres no Rio de Janeiro, que deram o caminho para hoje você ter mais mulheres negras na política aqui no estado do Rio de Janeiro, que são exatamente as 3. A Benedita, depois da Benedita, Jurema Batista, as 2 do PT, e em terceiro lugar não por ordem de preferência, mas por ordem cronológica, a Marielle Franco. Então você tem essas 3 mulheres, que são 3 mulheres que fizeram um estrago. A Benedita não chegou na Câmara de Vereadores
como uma empregadinha doméstica, como alguns achavam que ela chegava. Ela chegou chegando. Ela chegou dizendo a que veio. Chegou dizendo que era do Chapéu Mangueira. Chegou dizendo que era empregada doméstica e que lutava pelo seu povo. A A história Jurema da Benedita Batista... é maravilhosa. Hã? A história da Benedita é maravilhosa. Eu ia te perguntar, ela chegou na Câmara quando? Você lembra o ano que foi? Eu não sei, eu acho, Foi antes Gustavo, de você, claro. eu acho que foi 86, 80, 84, 86, 88, por aí. Quando você Né? estava chegando do Rio, né? Eu cheguei no Rio em 89, exatamente. Chegou em Né? 89. Você E chegou assim, no momento da eleição, né? Da primeira eleição. foi, exatamente, no momento da eleição que a gente perdeu a primeira eleição, né? No momento da redemocratização, quando Sarney terminava o governo dele, foi eleito Collor de Mello. Mas é isso, né? Então eu acho que há uma oportunidade. O PT no Rio de Janeiro ele sofre de uma, da mesma forma que nós tivemos alguns quadros sofrendo com a prática do lawfare, né? O PT no Rio de Janeiro também sofre não de um lawfare exclusivamente judicial, mas de um lawfare midiático, né? Social, né? Midiático, né? O policial midiático. O lawfare, né, que todo mundo sabe o que é, e que isso ficou muito simplificado a sua definição, é você eleger alguém como inimigo e tentar dizer para a sociedade que esse é um inimigo que tem que ser abatido. Então, o PT, no Rio de Janeiro, ele entra como um inimigo a ser abatido, e você tem a ampliação do PSOL na cidade do Rio de Janeiro, que o PSOL o estado onde ele é mais forte é no Rio de Janeiro. Um dos nomes fortes do PSOL é o Marcelo Freixo, né? O Marcelo Freixo capitania aqui no Rio de Janeiro uma frente muito vantajosa para o PSOL, mas você tem outras figuras também interessantes do PSOL carioca, e o PDT, que é o PDT de Brizola, o PDT que governou o Estado por 2 mandatos, o PDT que já teve prefeitura, etc., e que tem o brizolismo, né? Tem o brizolismo, tem a Brizolândia, tem o pedetismo, etc. Então, o PT está aí nesse espaço de disputa. Mas, ao mesmo tempo, Gustavo, eu acho que o PT não perdeu o seu espaço totalmente no Rio de Janeiro, e ele assim, tranquilamente, não tranquilamente no sentido que é fácil, mas existe uma possibilidade grande de você reconquistar esse espaço e de reconquistar o encontro, o diálogo e o debate com as massas populares, com as comunidades periféricas. Raymond, haja vista a festa de 40 anos do PT, que foi aí na fundação. Foi belíssima. Foi maravilhosa. Achei que foi uma simbologia muito forte. O Freixo estava lá com o Lula, erguendo com a Benedita, os três, quer dizer, uma festa, no sentido positivo, no sentido bom da palavra festa, né? De realmente chegou a vez de a esquerda se unir no Rio de Janeiro para enfrentar essa situação calamitosa de gestões que são temerárias demais, como a do Witzel e do Crivella. Agora eu pergunto para você, você encontra condições, mesmo depois desse recuo do Freixo, de esses partidos mais à esquerda ainda conseguirem sentar à mesa para compor aí em torno da Benedita agora essa eleição? Ou você pensa no segundo turno, alguma coisa nesse sentido? Não é uma tarefa fácil, né? E se a gente não fizer uma composição no primeiro turno, a gente fica de fora do segundo turno. A esquerda fica de fora no segundo turno. Você tem 2 candidaturas da direita muito fortes, né? Que não vou nomeá-las aqui, mas que são fortes. Mas se a gente compreender isso, eu acho, sabe, que tem algumas coisas que nos emparedam, sabe? Tipo assim, a contingência a contingência nos leva e nos diz. E eu quero acreditar, Gustavo, que esse movimento da morte dessa juventude negra, que esse movimento antirracista que prolifera-se pelo Brasil, pelo mundo, né? A não aceitação de que os governos entendam que receberam um papel em branco e que as elites precisam continuar no poder, essa compreensão talvez empurre a esquerda para a própria esquerda. Talvez façam a gente compreender que é preciso a gente sinalizar com uma aliança que nos garanta governar a cidade do Rio de Janeiro. Não é fácil, volto a dizer, não acho que seja nada fácil, acho difícil que a gente consiga isso, mas eu tenho dito nas minhas falas públicas que eu continuo tendo a mesma deferência
àquilo que eu queria antes do Freixo desistir. Eu queria o apoio ao Freixo pelo meu partido, eu defendi isso o tempo todo. Alguns companheiros muito próximos defenderam a candidatura própria da Benedita desde o início, e eu me opus. Eu dizia, não, a candidatura é do Freixo, e aí a gente ia para o debate. Foi muito salutar tudo isso. E hoje eu continuo dizendo, continuo querendo a mesma coisa, só que agora eu não quero mais com o Freixo, porque não depende de mim querer o Freixo, depende dele querer se colocar, e ele não quer mais se colocar. Ele, de maneira muito honrada, diga-se de passagem, retirou-se desse cenário, né? E aqui nenhuma crítica a ele. Mas ele deve se colocar para efetivamente quando tiver campanha, né? Quer dizer, acho que ele não vai poder simplesmente se afastar completamente da eleição municipal. Você acha que vai se dar isso? Não vai se afastar de maneira nenhuma. Acho que não. Acho que não existe essa agora, né? Acho que não existe essa possibilidade. A gente ainda não tem a sinalização de que o PSOL colocará candidatura no Rio de Janeiro, né? Lembrando que o Rio de Janeiro é candidata moradora de favela, candidata com a história dos movimentos populares, candidata que é do movimento negro, candidata que tem um assento no movimento evangélico, são todos elementos que a Benedita reúne com ela e que a gente pode potencializar. Eu entendo que a candidatura da Benedita é fortíssima, por todas as razões que você disse aqui e por tantas outras. Quer dizer, ela encarna realmente, é uma candidata popular. Eu entrevistei a Benedita quando eu estive aí no Rio, uma pessoa carismática, assim, sem que dúvida. tem entrada, que tem um diálogo, que tem trânsito nessa intelectualidade carioca aí, que se diz tanto do PSOL, né? É casada com um dos maiores atores brasileiros, que é o Antônio Pitanga. Então, eu acho que o momento é muito bom para a Benedita da Silva. Eu tinha dito isso logo depois que o Freixo desistiu, eu tinha já cogitado essa hipótese e felizmente, ela aconteceu. Raymond, eu queria falar um pouco com você. Vamos falar um pouco dessa questão aí, que está o Witzel sendo agora, possivelmente, vai sofrer impeachment, 69-0, é uma coisa assim, sem precedente. E eu queria que você falasse do Carlos Bolsonaro, que pode ser que ele aparece na Câmara de vez em quando, porque ele trabalha basicamente com o gabinete do ódio lá de Brasília, e ninguém sabe, né? Vereador do Rio de Janeiro, como é que é isso, Raymond? Você certamente acompanha pela imprensa as participações dele na Câmara, né? Nós temos na Câmara um trabalho remoto nesse tempo, e esse trabalho remoto, Gustavo, a gente tem o painel de votação, só para as pessoas entenderem, painel de votação, e temos um grupo de WhatsApp específico dos vereadores para a gente publicar projetos de lei, para a gente fazer debate, fazer discussão, etc., para pedir a palavra na hora da fala, que é um misto, né, entre o WhatsApp e um programa construído pela própria assessoria de comunicação, assessoria da própria Câmara. Alerj, né? Interna, né? E aí a gente tem lá as votações. E aí o vereador, né, o Carlos, ele acaba entrando nesse grupo nosso de WhatsApp, às vezes o cara não aparece nunca. De repente, ele entra e xinga um vereador. Ele entra com o pé na porta, sabe? E aí eu mesmo, né, eu e os partidos da esquerda, né, o PDT, o PSOL e nós, né, do PT, eu, Luciana e tal, a gente é muito agredido por ele. E a gente tem respondido ao tudo. O Brizola Neto acho que entrou com o pedido de pois é, isso que eu ia chegar aí, né? Então, assim, nós estamos revidando, né, retornando, defendendo-nos das agressões. São agressões muito baixas, parece agressão de menino que está no jardim da infância, né? De mandar palavrão, de dizer que fulano de tal está fazendo isso, fazendo aquilo, umas coisas horrorosas, né? Que não vale nem a pena encher os ouvidos dos seus telespectadores aí. Mas o Brizola Neto, essa semana, entrou com um processo de pedido de comissão de ética, né, para cassação do mandato. E um processo que é um processo muito bem escrito, muito bem escrito. Se você quiser depois ter o processo, a denúncia na íntegra, eu posso mandar para você, pública, não tem problema. Você me dá depois o seu contato. O Daniel pode passar para você, eu passo para o Daniel, sem problema. Mas, assim, a Câmara, o presidente da Câmara devolveu ao vereador, disse que
não podia acatar e tal. Aí o vereador pegou, acionou o plenário e está sendo convocada uma comissão de ética para ouvir as ponderações do vereador Leonel Brizola e para que os membros do Conselho de Ética possam avaliar e, portanto, esse é um processo que está correndo. Eu acho que, de tudo, se não houver nada que o casse, e é bem possível que não haja, porque ali tem também as suas costas largas, né, dentro da própria Câmara também, mas pelo menos você dá um chega para lá, porque é muito desrespeitoso e, assim, trata... Eu acho que tem aquela história, porque dizer assim, parece até filho do presidente, de fato ele é filho do presidente, né? Mas não é... Sabe aqueles filmes que a gente vê, o filho do presidente norte-americano, aquele cara, né? Dá a impressão de que o camarada está se achando aquilo, sabe? Acima do bem e do mal, acima daquilo que é, na verdade, a sua prerrogativa. Então, assim, ele aparece, né, vota na Câmara, as nossas votações são remotas, nós até achamos que ele está fazendo o seu trabalho todo de Brasília, ele não está no Rio de Janeiro, e quando era também as sessões presenciais, ele vivia mais em Brasília do que aqui no Rio de Janeiro, isso sem dúvida nenhuma. Eamon, você é candidato em 2020 também, evidentemente, né? Vai para o quarto mandato, vai pleitear o quarto mandato. Confere? Nesse momento, sou pré-candidato, sim. Seria candidato. Vou para o bate-papo, vamos fazer o último bloco aqui, deixa eu pegar aqui. Cássio está dizendo, não que a Benedita, está falando uma crítica à Benedita aqui, seja fraca, mas em virtude da forte ação miliciana. Talvez o Rio seja o pior colégio para candidatos do PT. O Cássio está dizendo também. Você pode responder na sequência aqui. Só vou ler mais algumas aqui. Miriam Morim Coelho. Será preciso radicalizar mais para conquistas essenciais dos mais pobres. Saneamento, educação, saúde de qualidade para o povo. Lenise Arneiro Teixeira. O problema é que a Benedita fez parte do governo Garotinho. E isso é uma mancha. Responde essa para a gente, Raimundo. Como é que a gente explica essa questão da Benedita com o Garotinho? Que as pessoas têm certos traumas e agora a gente tem de ver, tem de ver o presente também, o que será nos oferecido no presente. E o eleitor, esse perfil do eleitor do Rio. Claro. Lenisa, eu acho que tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer, foi o chão que a gente pisou. E, de fato, o PT do Rio fez aliança com o Garotinho mesmo. Aquilo que nós fizemos em 98, quando o Vladimir Palmeira era candidato a governador e que foi tirada a partir de uma intervenção do Diretório Nacional, aquilo foi uma vergonha e provocou uma chaga, uma ferida no coração do PT carioca que a gente está pagando por ela até hoje. Não temos dúvida disso. Para além de ter feito parte da base do governo de Garotinho, nós, para além disso, o PT do Rio de Janeiro também fez parte da base do governo do Cabral, né? Fez parte do governo do PMDB, que deu essa lambança toda que está aí. Então, nós não podemos negar isso. Se alguém disser, você era sim, você foi vice-governadora. Fui sim. Infelizmente, foi isso, né? Essa foi a realidade. Nós não podemos fugir disso. Mas eu acho que há um movimento, né? Porque as pessoas que fazem essa leitura, os eleitores que certamente farão essa leitura, farão essa leitura entendendo, né, que esses com os quais Benedita se aliançou, esses tinham denúncias contra ele, denúncias que, de fato, emplacaram. E contra a Benedita, não. A Benedita continua sendo a mulher negra do Chapéu Mangueira que vive, que convive com o povo do Chapéu Mangueira, que convive com o povo da periferia, que vai à Central do Brasil e que é reconhecida como uma grande liderança nos lugares muito populares. Então, eu tenho a seguinte opinião: jamais negar o chão que nós pisamos, mas fazer a autocrítica dos motivos que nos levaram a pisar aquele chão. Então, na minha leitura, os nossos erros nós não vamos poder apagar. A Benedita não vai poder dizer, não, você está enganado, eu nunca participei do governo Garotinho. Participou sim, foi vice-governadora de Garotinho. Agora, não manchou o seu nome, né, a sua história, quando esteve lá na vice-governadoria. Acho que isso ela tem que afirmar. E acho que ela é um nome que pode, de fato, inclusive até juntando com a questão do Cássio aqui, Gustavo, só para completar, de fato, Cássio, tem essa questão da milícia, né? Não tenha dúvida, né? Mas eu acho que também, volto a dizer, nessa luta antirracista, neste levante do povo, eu acho que as pessoas estão tão acuadas, que a ficha está começando a cair, sabe? Não por uma consciência política, infelizmente, seria bom que fosse por uma consciência política,
mas por um arroxo da própria vida, né? A vida das pessoas modificou muito. De 2016 para cá, as pessoas lá na ponta empobreceram muito. E por mais que muitos ainda não se deem conta disso, a fatura está chegando na mesa das pessoas. As latas, conforme a gente diz lá no interior de Minas, as latas de mantimento estão ficando vazias. E aí a Benedita da Silva, ela pode, ao mesmo tempo de dizerem a ela que ela é da turma que governou junto com o Garotinho, ela pode dizer, mas eu também sou da turma que governou junto com Lula, porque nós tiramos o Brasil da miséria. Pois é, e ela estava muito junto da Dilma Rousseff, né, nos momentos táticos ali, no impeachment sem crime, enfim, ela estava sempre presente, no day after também estava sempre presente, inclusive intensificou mais ainda essa presença ali junto da Gleisi, do Lula, da Dilma. Agora, Raymond, a gente está chegando no final, e eu estou aqui, passou rápido, e como é bom conversar com você, você é um papo maravilhoso, a gente precisa marcar outros papos na sequência. Com prazer, com prazer. Eu estou vendo esse teu espaço aí, eu estou vendo que tem um violão ali, você toca violão? Tem um violãozinho, eu toco uma serestinha mineira. Você toca uma serestinha mineira? Coisinha pequena, E eu vi que também tem o livro do Sebastião Salgado, eu sou reparador. Tá ali. Várias coisas, porque da gente, esse livro maravilhoso. E eu fui falar... Vamos esperar o que vai... Acho que o Raymond vai restabelecer o sinal aqui. Eu fui falar, acabou caindo o celular dele aqui na minha resenha. Calma, vou esperar um pouco, daqui a pouco ele volta. Enquanto ele tenta reconectar, eu vou para o bate-papo aqui, ler o que vocês estão falando, né? Gabriel Ribeiro está dizendo, boa tarde, Conde Raymond. A esquerda no Rio necessita de maior coesão. A nível nacional, o PT é muito grande, mas no Estado não consegue emplacar. Seria bom uma candidatura da Benedita com apoio. Eu acho que a Benedita pode fazer um barulho muito grande, né, no Rio de Janeiro. Cássio dizendo aqui, grande Conde, Gabriel Ribeiro, abraços de Petrópolis. Eu fui falar pro Raymond da... Ale, tá voltando. Ô, Raymond, eu fui falar das suas coisas aí, você acabou derrubando aí tudo. Um pequeno acidente. Pequeno acidente? Mas aqui o Salgado, tem aqui... Eu queria mostrar pra gente aqui. Maravilhosos, né? Ah, os livros do Sebastião. Maravilhoso. E esse que eu tinha reparado. Esse também é muito bonito, né? Esse também é muito bom. Terra. Eu estava reparando isso porque eu queria te fazer a última questão para a gente encerrar. Raymond, você está me ouvindo, querido? Estou te ouvindo. Que é o seguinte. Que você vai mostrar mais alguma coisa para a gente aqui? Vou mostrar aqui também um adereço mineiro, né? Que é um chapéu da cultura lá, das congadas e das marujadas de Minas Gerais, né? É de Minas, né? Olha o Raymond aí, gente, que beleza! Você tem raízes em Minas, você vai para Minas, você é dentro, né? Sou de Conceição do Mato Dentro. Tenho minha mãe que mora lá e meus irmãos, tem alguns irmãos lá ainda. O Raymond, eu queria encerrar falando o seguinte, eu ia mostrar a sua entrevista com o Leonardo Boff, do seu canal, mas não vai dar tempo. A gente marca um outro momento, mas eu queria que você terminasse falando, porque todos nós, todos brasileiros, e você é uma pessoa, você já foi padre, né? Você foi pároco, né? Foi, durante muito tempo. E você tem essa experiência, você está sempre com o povo humilde do Rio de Janeiro, lutando pela população de rua, pela população pobre. Então, você me lembra o trabalho que o Júlio Lancelotti faz em São Paulo, o trabalho que você faz aí no Rio. E eu queria terminar falando da espiritualidade, que as pessoas estão aflitas numa quarentena que não dá muito para se respeitar em função das condições de informação e de moradia e da confusão gerencial, que não é só o governo federal, mas os governos estaduais também. Então, tem uma coisa de espiritualidade que está mexendo muito comigo, quer dizer, você saindo para aquela foto, né, do abatedouro, dessa coisa de ir para o matadouro, a população negra pegando ônibus de máscara, todo mundo lotado. O que você diria para essas pessoas? Quer dizer, você também, as pessoas que têm o costume de ir na missa, têm o costume de se juntar, de confraternizar, agora isso está relativamente limitado. Como é que você está vendo? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Pois é, Gustavo, você sabe que a gente tem que procurar, na verdade, alguns remédios para esse momento, né? Algumas alternativas. E uma das alternativas, verdadeiramente, é a questão de você
deixar em dia, colocar em dia a sua questão da espiritualidade e da mística, né? Que a gente não pode abrir mão disso, porque isso nos movimenta. Eu costumo dizer que o trabalho político, de modo particular no parlamento, ele é muito árido. E porque ele é muito árido, nós precisamos de ter algumas águas que nos saciam, que nos molhem, o que nos tornem, ou que nos umedeçam, né? Que nos tornem úmidos, para a gente poder conseguir sobreviver a tudo isso. Viver numa cidade com 16 mil pessoas morando nas ruas, uma cidade com 350 mil famílias sem moradia, com 70 mil trabalhadores ambulantes, hoje com praticamente metade da população carioca sem auferir nenhuma renda, pessoas passando fome, passando dificuldade nesse tempo que a gente está vivendo, é um grande desafio de a gente compreender que tem coisas que a gente pode e, portanto, a gente tem que fazer e outras não dá para a gente fazer. E aí acho que a gente tem que se juntar. E acho que a mística, a espiritualidade, ela tem dois lados, né? Tem o lado, é claro, do equilíbrio pessoal, que vem também do equilíbrio emocional, do equilíbrio espiritual, mas também tem uma outra dimensão, que é a dimensão da solidariedade, que é um pouco o que as comunidades eclesiais de base faziam, que tinha um termo que dizia assim, fé barra pé na caminhada. O fé, né, a fé e o pé na caminhada. E essas duas coisas têm que estar muito juntas. Pensando nisso, o que é que nós fizemos nesse tempo de pandemia? Nós temos uns grupos, uns núcleos espalhados pela cidade que a gente faz de forma presencial, nossos grupos de mística, para a gente tratar da nossa vida, da nossa fé e do nosso pé na caminhada, dessa intencionalidade de fazer a cabeça pensar e o coração sentir aquilo que o chão pisa, aquilo que está no chão que a gente pisa. E como a gente ficou impossibilitado de continuar se encontrando, a gente está fazendo todos os domingos, às 18 horas, um bate-papo, tem sido muito bacana, tem sido muito gostoso. Desses grupos de mística nasceu dimensões de solidariedade, nasce também partilhas de vida, são processos muito, muito bacanas. E uma das coisas que a gente tem falado é que quando a gente voltar da pandemia, algumas pessoas têm falado, quando voltarmos ao novo normal, a gente sabe que a gente não quer voltar àquela normalidade, porque aquela normalidade nos trouxe para a pandemia, né? Nos trouxe para a pandemia. E uma das coisas que a gente tem pego muito, Gustavo, é aquela história do novo céu e nova terra, construir, né? Quero construir uma outra realidade. Tem um artista aqui do Rio de Janeiro que para o Rio de Janeiro que o Zé Celso é para São Paulo, né? Um artista de rua, que é o Amir Haddad. Ele diz assim, nós vamos construir um outro mundo, uma outra realidade, mas nós não podemos levar desta realidade aqui nada para lá, porque senão a gente contamina. Então, é essa dimensão da utopia, sabe? Nós queremos construir outra realidade. Não adianta ter uma vacina se a gente vai continuar produzindo desigualdade. Não adianta produzir um remédio se a gente vai continuar distanciado uns dos outros. Acho que a mística e a espiritualidade nos ajudam a dar conta disso, para a gente poder não se desesperar e poder caminhar, né, com esperança, né, de que haverá de nascer o sol de novo. Raymond Luiz Ottoni, querido, quero te agradecer imensamente a tua presença aqui no canal do Conde, na TV 247, agradecer o público aqui, ficou encantado com você, muita gente que já te conhece, eu tive o prazer de te conhecer mais a fundo aqui nesse papo, foi muito bom, vamos repetir essa dose, quero te desejar muito sucesso, você é uma potência aí no Rio de Janeiro, é uma pessoa muito querida, como todos nós já falamos aqui antes, e a gente se encontra na primeira oportunidade. Tem muita coisa para te perguntar, vai ficar para a próxima. Meu querido. Quando acabar tudo isso, vem o Rio tomar um café conosco. Vamos tomar um café junto. Tá bom? Encerrando a transmissão aqui. Obrigado, gente. Daqui a pouco entrando com mais uma transmissão aqui, que é o Távola Fim de Tarde. Valeu, querido. Até mais. Querido, tchau. Um abraço.